Corrigindo aqui o fantástico, Lula nunca teve o direito à presunção de inocência, porque foi processado e julgado por um juiz parcial, não apenas incompetente. E o seu direito de defesa foi cerceado por Sérgio Moro e pelos desembargadores do TRF4, que negaram sistematicamente pedidos de perícia e produção de provas. Ao tentar corrigir Lula e defender seu apoio à Lava Jato, a TV Globo esqueceu de dizer que Lula foi condenado por fatos indeterminados e que os abusos contra ele, a começar pela condução coercitiva, só foram reconhecidos e corrigidos quando o caso chegou ao STF e foi anulado. Como o comunismo da Ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. China é comunista, né? É mais capitalista que nós. O Putin é o rei do comunismo. Principalmente pessoas mais velhas. Você fala em comunismo, instalar o comunismo no Brasil. Não importa que nenhuma televisão dê isso, mas as pessoas passaram a assistir menos televisão. Por que a influência maior das redes sociais começou com a classe média? Esse ataque ao primeiro pilar da democracia deu muito certo, porque fez com que grupos de pessoas tenham verdadeiros ódio em relação a alguns jornalistas, alguns programas, algumas redes de televisão. A pessoa não sabe mais o que é notícia verdadeira, o que é notícia fraudulenta. O grande problema do bolsonarismo é não aceitar que eles são uma seita pequena e fraca. Tanto que um monte de preso pelo ataque no dia 8 de janeiro, ou alguém tem alguma dúvida que se tivesse 10 milhões de pessoas na esplanada, ao invés de 20 mil terraplanistas, e só uma carnificina fosse capaz de deter aqueles golpistas, que Bolsonaro não teria voltado como um verdadeiro deus grego para livrar o Brasil do comunismo de uma vez por todas. Mas o que aconteceu foi que aquelas pessoas que estavam lá foram presas, elas foram usadas como isca. E é claro que acreditaram que podiam ir 10 milhões, mas no caso de ir só 20 mil, vamos deixar esses imbecis quebrarem tudo e depois a gente vê o que acontece. E sem perceber, caíram nas garras da justiça igual um siri que é capturado dentro de um pulsar. Iludidos de que eram parte da força que ia tomar o poder de assalto. Estou falando sério. Caiu a narrativa do senhor Nicolas Ferreira. O Nicolas fez um vídeo usando uma fake news da Globo dizendo que o Lula roubou 90 bilhões dos aposentados e que o Bolsonaro tentou impedir com uma medida provisória em 2019. O Nicolas só esqueceu de avisar que essa medida provisória do Bolsonaro de 2019 ia passar a valer em 2025. Então só a partir de 2025 que os aposentados iam ter que confirmar presencialmente se queriam os descontos ou não. Ou seja, não ia mudar nada no que aconteceu. Só que agora vem o pulo do gato, agora vem a melhor parte. O Bolsonaro vetou um projeto do Congresso Nacional que impedia que dados dos aposentados fossem vendidos. E quem é que tem todos os dados de todos os aposentados? A própria Daniela Lima falou, o Dataprev. Agora quer saber o que o Bolsonaro queria fazer com o Dataprev? Privatizar. E sabe o que estava acontecendo com essa estatal? Estavam vazando dados dos aposentados. Inclusive, os funcionários do Dataprev fizeram várias greves contra o Bolsonaro, dizendo, olha, estão vendendo dados dos cidadãos. E aí os donos dessas associações que são bolsonaristas doaram para a campanha do Bolsonaro, doaram para o ministro do Bolsonaro, repassaram dinheiro para outro ministro do Bolsonaro, eles compravam os dados dos aposentados, dos bolsonaristas que estavam no Dataprev, e aí eles faziam a fraude. Só que isso você não vai ver na Globo, porque o plano da Globo é enfraquecer o governo Lula para que o projeto Tarcísio venha... O argumento do deputado Ramagem, além de não ser necessário aqui, é uma espécie de atestado de culpa. Como é que eu poderia estar fazendo tratativa de golpe se eu estar focado no Rio de Janeiro? Os crimes impetrados ou imputados, melhor dizendo, ao delegado Ramagem, não se iniciaram no período eleitoral. O ataque às urnas eletrônicas e o aparelhamento da ABIN, isso remonta a 2021. Veja a fragilidade. Como eu teria participado se eu estava em campanha? Nem faz sentido cronologicamente. A trama golpista, que se inicia dentro do governo Bolsonaro, com 1 ano e meio antes da própria eleição, se inicia especialmente depois de que momento? Após a anulação das condenações sobre o presidente Lula. E quando Lula se torna elegível novamente.
Então, a partir desse momento, de forma mais orgânica, por meio de milícias digitais, por meio de desinformação, fake news, calúnia, difamação, aparelhamento de serviço oficial de inteligência, já se começa dentro do governo Bolsonaro um tensionamento, antecipando uma possível provável derrota eleitoral. E não foi mera conjectura ou mera mensagem de WhatsApp. Foram ações coordenadas visando a subversão da ordem democrática. Mas o delegado Ramagem foi além hoje, e insisto, desnecessariamente. Como alguém que é do direito, ele fez um péssimo trabalho de defesa para o seu julgamento, não aqui, mas no STF. Ele perguntou assim: mas veja, se não houvesse 8 de janeiro, haveria investigação sobre o restante? Gente, o pressuposto dessa pergunta é, de novo, um atestado de culpa. Quem fez o 8 de janeiro foram vossas excelências, que participaram direto ou indiretamente. Se 8 de janeiro não deu certo, que bom. A democracia sobreviveu, mas foi uma porta de entrada para que toda uma investigação chegasse a diversos crimes cometidos anteriormente. Vossas excelências falharam. E que bom para a democracia, para o povo brasileiro, para a diversidade, para a república e para a cidadania. Mas vossas excelências abriram as portas para essa investigação. Ninguém está dizendo que lá em 2021 se planejava um atentado à sede dos 3 poderes. Não foi a tentativa inicial. 8 de janeiro foi a culminância de um processo e uma tentativa final. Porque antes do 8 de janeiro, Fernanda, teve tentativa de impedimento da posse, tentativa de impedimento da diplomação, minuta para tentar dar um suposto ar jurídico para interditar o TSE e anular a eleição. Antes disso, houve o 30 de outubro com o aparelhamento da PRF para dificultar o acesso às urnas de eleitores do Lula. Repara que tem tentativas no plural. 8 de janeiro nunca foi planejamento inicial. Sinceramente, ali era desespero. Já que tudo deu errado e a soberania popular está sendo respeitada, então uma tentativa final, na minha opinião, desesperada, de impedir a continuidade do governo eleito do presidente Lula. O delegado Ramagem fez uma péssima defesa de si mesmo, que inclusive vai dificultá-lo como réu no STF. E eu milei para sacar contra a maior autoridade do Brasil. Não, eu não votei no Lula. O cara que não votou no Lula é um direito dele, é uma democracia. Mas daí não é mais o Lula, é o Brasil. Ele é o Brasil nesse momento. Não dá para aplaudir o Milei, que está dando uma de moleque, né, que vai pra internet falar mal de um presidente da República. Isso é coisa de moleque, de vagabundo. Então o Milei é um vagabundo. A Argentina tem um presidente que é vagabundo. O que me parece estranho, que o pessoal está falando de farra, quem é que botou um ponto final na farra? Foi o atual governo. Quando mandou a CGU investigar, mandou a Polícia Federal investigar, tem gente presa, tem gente sendo investigada, tem gente demitida. A AGU e a CGU estão vendo a forma de fazer a devolução, porque quem roubou não foi o governo, quem roubou foram as associações. E eu vou repetir, não foi agora. E a investigação da CGU é de 19 a 24. Todas as entidades envolvidas se autobatizam de nacionais ou do Brasil, exatamente para poder roubar em qualquer estado.